E aí, povo do Projeto Bra, tudo bem com vocês? Começamos aqui mais um podcast, exatamente uma semana aí, se não um dia a mais do nosso último podcast. Vocês viram aí que a gente passou por alguns vídeos diferentes aí, né? A gente teve vídeos de obras, né, ali da Estação Santa Cruz, da Estação Campo Belo. E justamente eles ganharam bastante visualização e tal. E foi muito legal a gente mostrar essa outra parte, né, do projeto, né, que é esse acompanhamento das obras, né, para ver como que vai ficar, basicamente. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse podcast, vou dar ênfase mais para isso. A gente vai passar quase todo o vídeo falando sobre a linha Lilás, obviamente, sobre as estações, as 3 estações das 4, né, da segunda fase de expansão, as 3 estações que vão ser inauguradas amanhã, sexta-feira, dia 28 de setembro. Isso aí, pessoal. Finalmente a gente vai conseguir aí um acesso, uma conexão da linha Lilás com as outras linhas de metrô, que no caso a linha verde e a linha azul. Então vamos falar sobre ela, inclusive, aqui nesse podcast. Mas antes de eu começar a falar, eu queria dar uma notícia bem interessante aqui. Essa notícia aqui, eu vou abordar aqui 3 notícias do metrô CPTM e uma do Viatropolis, né? Eu não expandi muito, porque são 4 notícias, mas são 4 notícias bem grandes, bem interessantes aí pra gente comentar bastante. Inclusive vai ter uma história que eu vou contar para vocês, basicamente a história da linha 5 Lilás, né? A história da mobilidade da região de Santo Amaro com o centro de São Paulo. É uma história bem interessante, se vocês quiserem ler, depois eu vou passar o link para vocês. Então vamos começar aqui, vamos ver primeiro essa notícia aqui muito interessante. O metrô quer transformar estações em museu subterrâneo. Exatamente, é bem interessante. Vocês sabem que muita gente que usa o metrô de São Paulo aqui sabe que tem muitas estações com várias obras de arte, como essa daqui, ali, lá na Brigadeiro, na linha verde, né? Mas muitas outras estações, não só do metrô, como da própria CPTM também, tem muitas obras de arte nas estações, né? É bem interessante você ver isso em cada uma delas. E aqui a iniciativa vai prever visitas guiadas pelas obras de arte expostas no sistema e acontece pela primeira vez nesse fim de semana. Então já vai começar aí, pessoal. Se você gostaria de visitar o metrô de São Paulo e tal, é uma ideia muito interessante você passear aí por esse tour artístico, né? Então vamos ver, como o museu pelo bilhete de um preço de um bilhete de R$4 é exatamente o que pretende o metrô e a Secretaria de Cultura do Estado ao lançar o projeto Museu Subterrâneo, que consiste em visitas guiadas pelas obras expostas nas estações do sistema. O acervo, no caso, conta com quase uma centena de obras, entre painéis e esculturas de dezenas de artistas, entre eles Tomiotaki. A ideia é realizar as visitas guiadas aos sábados e domingos a partir das 10 horas. Serão definidos roteiros em que o interessado poderá se inscrever de forma digital. Nesse fim de semana ocorrerá a primeira visitação com o roteiro da linha 2 verde e linha 3 vermelha. Veja detalhes abaixo. Para participar, além da inscrição, é preciso acessar a área paga das estações e o tempo de visita varia entre 1 hora e 12 minutos e 1 hora e 42 minutos aproximadamente, dependendo do roteiro. Então aí, quem quiser um passeio interessante aí no fim de semana, nesse fim de semana e nos próximos, aí é muito interessante conferir isso daí. Aqui estão os roteiros. Talvez eu tente até trazer para vocês algum roteiro agora que vai começar esse projeto, que é um projeto bem interessante, apesar de não ser assim, ser meio grande, assim, de maior extensão, né? No caso eu fizesse um vídeo mostrando todo o projeto, todo o passeio, ia ficar meio longo, mas a gente vai tentar. Aqui, ó, a gente tem rotas aqui entre Ana Rosa, Brigadeiro, Clínicas do Sumaré, no caso ali a linha verde, né? Aqui a rota Sé, Tatuapé e Angabaú, aqui na linha vermelha. A rota Sé, Paraíso, Chácara Clabim, Trianon, MASP, aqui variando na linha verde, linha vermelha e linha azul. E aqui as estações da linha vermelha, República, Marechal Deodoro e Palmeiras Barra Funda. Então é mais um tour artístico, né? Visando aí a apresentação das obras, tal, que tem nas estações do metrô. E seria um negócio bem interessante de estar visitando aí, estar experimentando. Que é uma coisa nova, uma coisa diferenciada. Mas então é isso.
convido vocês aí para participar desse rolezinho aqui, desse passeio. E, se possível, vou trazer para vocês aí alguns dos roteiros artísticos aqui das estações. Se bem que na nossa própria abordagem das estações, né, a gente já filmou estações como aqui, essas daqui não, mas Tatuapé, né, Jacareclabim, como já mostrei para vocês várias vezes, né, a estação Trianon-MASP, né, outras estações também da linha verde, a gente já fez vídeo sobre elas, então basicamente o vídeo que eu faço, a parte interna das estações, aborda esse negócio das obras de arte também, né. Então a gente não deixa de mostrar esse cenário artístico que tem nas estações do metrô, que é muito interessante, por sinal. Mas vamos começar aqui, vamos continuar, na verdade, vamos falar agora e vamos terminar, aliás, vamos terminar com um assunto da CPTM, mas vamos falar nesse meio do vídeo aqui sobre, obviamente, a linha Lilás, que vai completar mais 3 estações inauguradas amanhã, dia 28 de setembro. Nós vamos estar lá fazendo a cobertura das inaugurações, não das inaugurações, mas de todo o processo aí do primeiro dia de operação das estações. Então, em vistoria do governador do estado às obras, a Secretaria do Transporte Metropolitano confirmou a inauguração das 3 paradas. Então está confirmado, pessoal, não tem mais previsão, nada, isso aí é confirmação mesmo. Então vamos ver aqui. A espera está chegando ao fim. Nessa sexta-feira, as estações Hospital São Paulo, Santa Cruz e Jacareclabim da linha 5 Lilás serão inauguradas pelo governo. Então, antes o que era uma confirmação informal, né, pelos próprios engenheiros, pelo povo que está construindo ali, pelos próprios usuários, não, pelos próprios operadores, né, agora se tornou uma informação oficial, né, a inauguração para amanhã, sexta-feira, dia 28. Então, as estações abrirão das 10 às 15 horas em todos os dias da semana com cobrança de tarifa, mesmo padrão utilizado em SD servidor, e posteriormente terão seu horário estendido até chegar ao padrão da rede. Então, pelos testes realizados pela Via Mobilidade desde quinta-feira passada, os trens devem circular em horário reduzido de forma direta, ou seja, sem necessidade de troca da composição. Composições com o letreiro Jacareclabim foram vistos em alguns dias da semana, como já comentei com vocês semana passada no outro podcast, além como o uso da plataforma 2 da SD servidor. Apesar disso, houve dificuldades com os testes, segundo o Ferroviário, por conta de problemas com equipamentos de via. A abertura das 3 estações promete causar uma reviravolta positiva na mobilidade sobre trilhos de São Paulo. Ao se conectar às linhas 1 e 2, o ramal será o caminho natural para a zona sul da cidade, além de possibilitar o acesso das regiões de Moema, Campo Belo e Brooklyn, para milhares de passageiros que hoje utilizam ônibus ou automóveis. Para se ter um tamanho de demanda das 3, serão esperadas 19,6 mil pessoas por dia em Hospital São Paulo, 85 mil em Jacareclabim e 138 mil pessoas em Santa Cruz. Ao todo, o movimento na linha 5 Lilás deve chegar a 855 mil passageiros por dia. Serão 20 km de extensão e 16 estações. Apenas Campo Belo permanece em obras até o final do ano. Então, pessoal, é muito interessante aí. A gente vê que vai realmente causar uma reviravolta, né? Uma mudança muito grande aí da mobilidade em São Paulo no metrô, né? Que vai ter essa conexão assim que nunca foi feita antes, né? Nós já estamos desde o início da linha 5, se não me engano, há 30 anos, 20 anos, não teve essa conexão ainda, e amanhã vai ser feita essa conexão, mais uma linha de metrô conectada aí entre os ramais das linhas de metrô. Então vamos continuar aqui, vamos ir para essa parte aqui, que é muito interessante, é um artigo histórico sobre a linha 5 Lilás. Exatamente, eu vou informar para vocês aqui, vou ler para vocês aqui a história, uma história bem interessante aí, sobre os passos, né, as fases de evolução da linha 5 Lilás. Então vamos aqui a plataforma da Santa Cruz. Eu tenho um vídeo que eu fiz da linha da Santa Cruz da linha azul, ainda com a parte fechada ali. Eu vou postar ainda hoje talvez, ou amanhã,
mas amanhã eu vou priorizar os vídeos das estações. Então provavelmente eu vou postar hoje junto com o podcast. Então vamos começar aqui, ó. Vamos contar a história? Há mais de 5 décadas, os moradores da região de Santo Amaro utilizavam o transporte sobre trilhos para chegar ao centro de São Paulo. O serviço de bondes da cidade, lançado na virada do século XIX para o XX, cobria a capital e era o principal meio de locomoção. A linha que ligava a região de Socorro passava pelo Largo 13 de Maio e seguia pelo eixo das avenidas Vereador José Diniz e Ibirapuera para então subir a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves no sentido da Vila Mariana e por fim descer até a Praça João Mendes. Com o fim dos bondes de 68, os passageiros passaram a utilizar apenas ônibus neste eixo, um dos mais movimentados de São Paulo. Agora, próximo à inauguração das estações, que pode ocorrer nesta sexta-feira, vai ocorrer no caso, dia 28, finalmente uma linha de metrô oferecerá novamente um serviço sobre trilhos capaz de levar os usuários não apenas até o centro da cidade, como as diversas outras localidades. Uma espera de 2 décadas se considerarmos o início das obras da linha 5, em 98, quando os planos de levá-la até a região da Vila Mariana já eram previstos. E mais ainda, se levarmos em conta que os estudos de uma linha de metrô que cobrisse um percurso semelhante surgiram antes mesmo da fundação da companhia. Ainda com o projeto da prefeitura, uma linha chegou a ser prevista, utilizando os eixos da então novíssima Avenida 23 de Maio, depois seguindo pela Avenida Ibirapuera até Santo Amaro. Os raros sinais de existência dessa proposta estão nos viadutos e no canteiro da 23 de Maio, que foram dimensionados para receber a linha de metrô de superfície. Mais tarde, já quando o metrô estava construindo a linha Norte e Sul, um projeto complementar previa chegar até a região de Moema. O chamado de ramal Moema, a linha sairia da estação Paraíso e teria 3 estações, Tutóia, Ibirapuera e Moema. E teve até uma plataforma e algumas centenas de metros de via construídos de fato, mas hoje discretamente fechados. Comentava-se que o projeto previa até trechos aéreos, algo praticamente impossível de se pensar atualmente. Basicamente, sim. Então vocês estão vendo aqui algumas imagens aqui das estações que vão ser inauguradas amanhã. Aqui o Tatuzão, né, em novembro de 2013, né, que surgiram aqui do poço, um dos poços da linha Lilás. Aqui o projeto da década de 60, né, que previa o metrô de superfície, o aéreo, né, que nunca teve, no caso, aqui em Santo Amaro, vocês estão vendo aqui, né, com muitas outras linhas aqui, né, no caso. Tá aqui o que seria a linha azul até São Judas, aqui o que seria a linha amarela, basicamente, o que seria a linha vermelha, essa linha aqui da Moca, aqui linha verde, né, a Vila Prudente e tal, aqui basicamente o que seria basicamente talvez a linha laranja, né, seria algo próximo da linha laranja. Então, bem interessante esse mapa aí, é um mapa bem diferenciado, aqui antigo também, do ramal Moema, que é esse ramalzinho aqui, Tutóia, Ibirapuera, Moema, que é um ramal aqui de 3 estações. Vocês estão vendo que isso é bem antigo, né? Vocês viram que mudaram aqui o nome, aqui Cruzeiro, Ponte Pequena, Politécnica, Clóvis, Aclimação, né? Então, era bem diferenciado antes. O nome das estações mudou muito, né? Isso é bem interessante de ver. Mas vamos ver aqui nas mãos da CPTM. O eixo de transporte da região de Santo Amaro, Campo Belo e Moema voltou aos planos do governo do estado entre o final da década de 80 e começo de 90, quando os primórdios do que viria a ser a linha 5 surgiram no planejamento. Mas nessa época, com o crescimento da cidade, o ramal passou a chegar à região de Capão Redondo. Ainda durante os anos 90, o governo decidiu construí-la como uma linha de CPTM. Então uma empresa recém-criada que havia herdado os ramais da CBTU e FEPASA. Com o nome de linha G, o projeto acabou prevendo algumas estações com plataformas para 8 carros, como Lago 13 e Santo Amaro. Em março de 98, enfim, a construção foi iniciada com uma primeira fase de 6 estações, além das 2 também, Giovanni Gronk, Vila das Belezas, Campo Limpo e Capão Redondo. No início de 2002, já próxima de ser concluída, a linha foi assumida pelo metrô e rebatizada como linha 5 Lilás. É então a linha de metrô mais distante da rede e a única desconectada das demais, além de ter adotado um novo padrão de vias, trens e sistema de alimentação de energia. Em vez dos trilhos com bitola de 1,60 das outras 3 linhas, o metrô passou a adotar a chamada bitola internacional, mais utilizada em outros sistemas.
Com 1,435 metros de largura, esse padrão significa trens com largura menor que é então utilizado pela companhia. Outra novidade foi a adoção das catenárias para alimentar os trens com energia. Posicionadas acima dos vagões, elas contrastam com a aparência limpa das linhas com o terceiro trilho, onde a energia corre próximo ao Sol. Então eu estou falando daquelas linhas tipo trólebus, né? Inaugurada em 20 de outubro de 2002, a linha 5 foi por muitos anos subutilizada por conta da falta de conectividade e também por longo período de testes em que o horário de funcionamento e os intervalos eram bastante restritos. Porém, com a requalificação da linha 9 Esmeralda, a antiga linha C, que recebeu novas estações de trens e a inauguração da interligação com a linha 4 Amarela em junho de 2011, o ramal passou a contar com uma forma eficiente de atingir outros pontos da região metropolitana, sobretudo graças ao bilhete único que permitiu utilizar toda a rede sobre trilhos. Naquela altura, a expansão da linha 5 já estava em obras. Retomada em 2009, a nova fase previa 11 estações e a tão desejada integração com as linhas 1 azul e 2 verde, cuja estação Chácara Clabin havia sido construída já prevendo espaço para a linha de Lilás, algo raro no planejamento do metrô. Vocês estão vendo aqui algumas fotos, obras da Adolfo Pinheiro, que já foi inaugurada, né? Inclusive, aqui a plataforma da Adolfo Pinheiro já foi instalada, inclusive com as portas aqui, né, automáticas. As obras da estação Brooklyn, que já está inaugurada também, e a da estação Moema, que também está inaugurada. Aqui a Santa Cruz, que já está muito avançada já em relação a isso, é 2014, faz muito tempo isso. E aqui a Eucalipto também, que já foi inaugurada. E a gente já foi lá também. Suspeitas de conluio, no entanto, atrasaram sua construção em cerca de um ano. Após uma licitação em que a Folha de São Paulo teve acesso aos vencedores antes do leilão, o projeto ficou parado até que a Justiça acabou decidindo liberar a obra enquanto o processo corria sob pena de maiores prejuízos à sociedade. Problemas com as desapropriações também impediram que alguns canteiros fossem montados. Um deles foi o que perfurou os túneis da linha 4, no caso os tuneladores, e foi remodelado para escavar um trecho da região da Avenida Bandeirantes até Chácara Clabin. Então, vocês viram que houve esse problema do dinheiro, né? O que atrasou as obras da linha 5, infelizmente, fazendo com que, em agosto, aliás, apenas em 2017, o sistema passou a ser usado na linha e os trens da chamada Frota P substituíram a Frota F. Mas não sem que isso tenha causado dores de cabeça dos usuários, com suas constantes falhas. Finalmente, em setembro do ano passado, as 3 primeiras estações foram abertas e a linha 5 chegou à região do Brooklyn. Com 10 estações, o ramal ainda não havia deixado a região de Santo Amaro, algo que só foi ocorrer este ano quando a estação Eucaliptos foi aberta. Após resolver os problemas com a implantação do CBTC, resta ao metrô fazer com que a estação Campo Belo, a única pendente após setembro, que a gente foi ver lá as obras, seja entregue em breve. A promessa é dezembro, mas ainda é cedo para garantir isso. E cobrar da Bombardier a instalação das portas de plataforma em maior parte das estações. Em agosto, o governo repassou a linha 5 para a concessionária privada Via Mobilidade, de propriedade de alguns sócios que também têm a concessão da linha 4 Amarela, como o Grupo CCR. A empresa fará a operação e exploração comercial do ramal pelos próximos 20 anos. Será pelas suas mãos que o tão acalentado sonho de ir e vir de Santo Amaro ao centro de São Paulo passará a ser possível novamente sobre trilhos. Ironicamente, meio século depois da última viagem de bonde ser realizada. Então, pessoal, vocês viram que é uma história bem interessante. Está aqui os passos aqui, a estação Santa Cruz, aí Chácara Clabin, aqui a estação do Brooklyn também, né? Então, é interessante ver essa história da linha Lilás, que ela passou por vários problemas, ela já era prevista há 5 décadas, há muito tempo já tinha essas previsões, e como a gente viu, mapas bem antigos, certo? A gente já tinha o próprio bonde, né, que foi desativado, então é uma história bem interessante que vai se concretizar a partir de amanhã, com a integração finalmente da linha Lilás com as outras linhas do metrô. Então, muito legal, muito interessante isso. É bem emocionante, bem interessante, né? Porque é um avanço, né? Um avanço que a gente teve nessa linha, né? Essa linha que ficou marcada esse ano por ter essa conexão com com as outras linhas do metrô. Então, para terminar esse podcast de hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Porque eu fiquei devendo para vocês desde o primeiro podcast, eu vim falando para vocês que a gente vai ter o Airport Express, o Connect, né, o serviço de integração da linha Jade com o Brás e a Luz, né,
Só que isso acabou não acontecendo, né? Então está aqui a resposta: o atendimento da linha 3 até o Brás pode começar dia 3 de outubro. Então pode, né? Não é bem uma confirmação, né? É uma previsão, mas uma previsão mais concreta. Então o serviço Connect, com partidas de trens entre o aeroporto de Guarulhos e Estação Brás, pode começar dia 3 de outubro, segundo apurou o Viatropos. Passageiros que utilizavam a nova linha ouviam pelos alto-falantes o anúncio do novo serviço. Então, os trens devem operar inicialmente de segunda a sexta, dos picos de sábado, nos picos e no sábado pela manhã. Os horários ainda devem ser divulgados pela CPT. Então, a operada, no entanto, ainda não confirma oficialmente sobre o serviço. O atendimento era para ter sido iniciado no meio do ano, como eu falei, mas foi postergado para setembro. Na ocasião, operadores dos trens paulistas alegou dificuldades técnicas na integração dos sistemas entre Alstom e Siemens. Então foi necessário ampliar o prazo de realização dos testes necessários para que a operação seja feita com segurança. Está previsto também para iniciar no próximo mês o atendimento expresso entre Guarulhos e a Estação da Luz, com horários e passagens diferenciadas, que vai custar R$ 8,00 no caso, como eu já comentei com vocês nos outros podcasts. Então, outra notícia muito boa aí para a gente conferir aí em outubro, né, o serviço Connect entre o Brás e o aeroporto de Guarulhos pela linha 13 de arte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, um podcast bem histórico, bem informativo aí sobre a linha 5 Lilás, basicamente. Aí no final sobre essa esperança aí do serviço do aeroporto, né, que a gente vai inclusive fazer a cobertura quando for lançado. E também a iniciativa do metrô, desse tour cultural, né, o museu subterrâneo aí do metrô. Então, muito obrigado, pessoal. Inscrevam-se, deem um like, ativem as notificações, divulguem o canal e amanhã estaremos juntos aí para fazer a cobertura das 3 estações da linha 5 Lilás que serão inauguradas amanhã. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Falou!